Queridos, hoje nós iniciamos, baseado no compromisso de aprendermos sobre santidade. Isso foi assim muito pontual, a diferença entre santo e santidade. Então, a santificação é um processo. A santidade é a nossa relação aqui na terra com Deus, e santo é o Senhor que está no céu. Então, se alguém deseja de alguma maneira expressar a sua santidade, é aqui na terra. E através de quê? Como que isso acontece? Porque que é fundamental, é de suma importância. Eu vou abrir um texto que eu li no domingo à noite, inicialmente, para que você possa se situar. Por favor, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 e 16, só para você se situar. Deus chamando o povo para a santificação. A santificação é diferente de santidade. A santidade é aqui, é a soma da salvação mais o nosso serviço, aquilo que nós produzimos no reino de Deus. E o texto diz assim: pelo contrário, assim como é santo aquele que nos chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Olha que interessante, ser santo como Jesus, nós seremos aonde? Quando chegarmos na glória, certo? Isso já tira um peso das minhas costas e das suas costas, quando nós achamos que ao estarmos na igreja nós deixamos de pecar. Isso é um equívoco, porque senão essa expressão, sejam santos vocês também tudo que fizerem, reflete imediatamente numa transformação na vida das pessoas, e ela não acontece no dia que você levantou a mão para Jesus. No dia que você ergueu suas mãos para Jesus, iniciou. Nós temos até uma expressão no Evangelho que diz assim: nasceu de novo, novo nascimento. Então, o que é o novo nascimento? É o início do processo de santificação. Compreenderam? Amém? Aí, esse processo de santificação se dá à luz de quê? Através do reconhecimento, ou seja, do arrependimento, do perdão. Quando nós nos arrependemos e recebemos o perdão, a soma dessas duas atitudes nossa é a salvação. Ah, pastor, então o primeiro elemento da santificação, qual é? A salvação. E qual é o segundo elemento da santificação? É o serviço. Nós podemos ser salvos, mas se nós não colocarmos em prática a salvação, nós não alcançamos a santificação. Se nós não colocarmos em prática esta salvação, nós não alcançamos a santificação. Teoricamente, queridos, esta tem sido a nossa tentativa de tirar algumas questões que sempre a gente carrega. Será que o meu pecado ou o pecado dos meus pais atinge a minha vida hoje? Claro que atinge, não há a menor dúvida. Mas será que atinge a minha vida no céu? Não, não atinge. Então, o seu pecado, ele tem total influência sobre a tua vida aqui. Quanto menos pecar, quanto menos você pecar, melhor você vive aonde? Aqui. Se nós não temos condições de nos salvar a nós mesmos, nós precisávamos que alguém fizesse isso por nós. Quanto mais eu me colocar à disposição dessa pessoa e servi-lo,
mais eu vou aprender a abandonar o meu pecado. Por isso o serviço, muito obrigado, irmão. Por isso o serviço na obra, o serviço no reino de Deus é tão importante. Porque quanto mais eu servir o Senhor, naturalmente, imagine você num lava-jato, com o carro todo sujo, lameado lá, você veio da roça, e de uma maneira assim, muito rápida, alguém foi e jogou água na lataria. Mas você é um carro novo, você é um Toyota Cross novo, híbrido, 2026, cheirando novo, com teto panorâmico, uma tela de 11,5 polegadas, piloto automático, 11 airbags, R$ 139.999 em promoção. Você pode entrar na fila e pedir, porque não tem mais, já está todos vendidos. Mas você nasceu de novo, então você está cheirando novo, mas você passou na lama, você pecou, e aí você foi até a igreja e recebeu aquela ducha. Mas se não lavar por baixo, você vai ficar o quê? Sujo. Se a lama for muito grossa, você tem que abrir o motor e lavar por baixo para tirar a lama que ficou lá dentro do motor. E se você for uma pessoa que não se conteve só em se sujar por fora, sujou por dentro, aí você saiu do carro, pisou na lama e pisou naquele tapetezinho com seus pés sujos. Você também tem que limpar por dentro. Irmãos, os irmãos estão compreendendo o exemplo? Estão compreendendo? De verdade? Então, eu nasci de novo, venho na igreja, tomo um banho, saio, acho que eu estou limpo. Quando, na verdade, existem lugares, por conta do pecado, que entram de uma maneira tão profunda, que eu preciso de libertação. O Espírito Santo vai te direcionando, orientando, para que você permita o mecânico. Quem é o mecânico das nossas almas? Jesus. E ele tem todos os scanners, todos os equipamentos para saber se é o freio que está ruim, se é o ar que está ruim, se é a bomba injetora que está ruim. Ele tem toda a configuração do carro, porque foi ele que fez você. E aí você permite ele entrar na tua parte elétrica, porque tem gente dando pane elétrica. Tem gente dando pane aonde? Na cabeça elétrica. O cara sai de dia, acha que vai surtar e começa o pânico, com medo de entrar no carro. E o cara, eu vou dar um exemplo de hoje. Ontem teve um terremoto numa escala de 8,0, não teve? No mundo, os irmãos viram isso? Viram? Ele me ligou e falou assim: pastor, o senhor não está com medo de aquelas ondas enormes que dão quando tsunami? Eu falei: medo do quê? Tsunami, pastor. O senhor não mora próximo da Baía da Guanabara? Moro. Se der um tsunami lá, o senhor não morre, não? Eu falei: graças a Deus, se eu for. Aí ele surtou: não, mas eu tenho que ir para longe, porque se o tsunami... Eu falei: irmão, deixa eu te explicar uma coisa muito simples. Isso é muito simples. Se chegar o teu dia e você se colocar dentro do cofre do Banco do Brasil, aqui na Praça Mauá, e lacrar, você vai morrer do mesmo jeito. São pessoas que estão dando pane aonde? Aqui, ó. Ela vai ao médico, vai fazer uma biópsia. Antes do resultado, ela diz para os outros que está morrendo. Não, pastor, estou morrendo. Está morrendo de quê? Não, eu fiz uma biópsia. Biópsia é um exame complementar de qualquer outra coisa que você tenha que fazer após cirurgia. Isso é natural, é procedimento natural médico hoje. Só que as pessoas estão em pane aonde? Aqui. Ela acorda, liga, que agora não tem mais jornal O Povo. Tem O Povo? Não tem mais o jornal. Mas você pega o RJ de manhã, tiroteio na linha vermelha, tiroteio no chapéu mangueira, tiroteio na linha rosa, tiroteio na linha verde, tiroteio para todo lado. Aí ele liga para o chefe e diz assim: ó,
na minha rua está tendo um tiroteio. Eu falei, mas qual dia que não tem? Você mora no Mato Alto, irmão, lá no Cabo Sul, Pedra de Guaratiba. Para você chegar até o seu trabalho, você vai passar uma porção de favela. Tem tiroteio para todo lado, irmão. Mas não é, é porque ele já está com pânico aonde? Aqui. São exemplos de pessoas diferentes, tá, queridos? Não é isso tudo, não é uma pessoa só, não. E você, qual o tipo de pânico que você tem? Qual o tipo de medo que está te aprisionando hoje por conta dos pecados dos outros? Imagino quando Deus trouxe para Moisés a missão de abrir o Mar Vermelho, Moisés teve medo. Concordam comigo? Mas se ele não estivesse bem aqui, será que ele conduziria o povo a atravessar o Mar Vermelho? Se ele não estivesse bem aqui, será que ele faria as ordens de Deus se cumprir na terra como Deus fez? Cada uma das ordens que Deus dava a Moisés, Deus falava para quem? Para Faraó. Imagine chegar para o príncipe daquela época e falar assim, ó, essa noite vai passar um anjo na tua casa e vai levar o teu filho por conta da tua desobediência. E ele virar as costas e ir embora. O texto bíblico diz que naquela noite o anjo do Senhor passou e todos que não obedeceram a Moisés tiveram seus filhos ceifados por causa do pecado. Espero que você tenha compreendido que eu não vim falar de armatologia, que é o termo grego que se relaciona à palavra pecado, mas vim falar sobre santidade, soterologia, que é o termo teológico que se associa à santificação. Então abra por favor em João 8:32. Por que nós precisamos da santidade? Por que você precisa da santidade? Lembrando que santo você vai ser quando chegar onde? No céu. Pô, pastor, mas me falaram que lá na igreja era para ir porque eu ia virar santo. Então não é a igreja batista, nem a presbiteriana, não é a metodista, não é a universal, não é a congregacional, não são as assembleias de Deus. Pode ser outra igreja, mas as que usam a Bíblia não é. Porque todas as vezes que você permite que alguém torne-se santo, normalmente por detrás disso tem uma palavra chamada o quê? Idolatria. A palavra que Deus mais abomina, que Deus não gosta, é a idolatria. Então a santidade eu preciso. Sem ela eu não vou ver Deus. Santo eu serei quando o Senhor Jesus voltar e levar a igreja para o céu. Amém? Amém? Pastor, me ensinaram errado. Lamento, pastor, os irmãos, lamento, que tem tanta coisa sendo ensinada errado. Leiam comigo, por que nós precisamos da santidade? Leiam juntos comigo, por favor. Conhecerão a verdade, e a verdade. Por que eu preciso da santidade? Porque a santidade é a verdade. Que isso, pastor? Eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo. Por que o senhor está falando para mim que a santidade é a verdade? Porque quanto mais, e olha aonde que nós vamos chegar, quanto mais próximo da verdade, mais santo você fica. Quanto mais semelhante à verdade, mais santidade você tem. Agora você vai entender quem é a verdade. Repitam comigo, porque eu sei que vocês sabem de cor. E disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Agora você faça a sua teologia. Eu sou o caminho. Oh, legal, agora eu já tenho um caminho. A verdade, agora eu vou ler esse texto de novo. Conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. Essa verdade é a referência de santidade na terra. Eu conhecendo Jesus, o que acontece? Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então eu já entendi o resultado da santidade.
é viver uma vida livre do pecado. É uma vida livre do pecado. Eu tenho escolha. Eu quero abrir um parênteses também aqui para o irmão. Quando você não era de Jesus, você não tinha escolha. E isso também muitas vezes as pessoas confundem. Escolha com livre-arbítrio. O que é escolha? É a minha vontade, é o meu desejo. Isso é escolha. Isso está inerente em mim. Vou dar um exemplo prático. E os exemplos práticos é para que você possa associá-lo de maneira direta e chegar à sua própria conclusão. É o que eu chamo de teologia pessoal. O que é escolha? Eu acordei com vontade de comer maçã. Eu fiquei ouvindo a semana inteira o tal do morango do amor, morango do amor, morango do amor. Eu lembrei que em algumas festas as pessoas faziam a maçã do amor. Tinha tanta simbologia aquilo, mas tinha um risco. E cuidado, se não for feito de forma ideal, ou seja, se aquela parte mais durinha que vai envolver a maçã ficar muito dura, você pode quebrar o quê? Seu dente. Então tudo, até o morango do amor, tem que ter o quê? Cuidado. Tem um psicólogo, um pastor psicólogo, amigo meu, que falou assim: pastor, eles podiam fazer a Bíblia do amor e todo mundo comer a Bíblia uma semana inteira, fazer um desafio na igreja e segunda-feira começa a ler e terminar no domingo, 7 dias. O tempo que Deus precisou para fazer o mundo, daria tempo para nós lermos a Bíblia toda. Eu falei: rapaz, o senhor está em qual mundo? O senhor está em qual mundo? O senhor está na terra mesmo? Ele falou: não. Eu falei: eu não sei se o senhor está na terra não, mas deixa eu te explicar por que este projeto é uma utopia espiritual. Que para ler domingo já é difícil, para ir na escola bíblica dominical, vocês acham que eles iam fazer um desafio de ler a Bíblia em 7 dias? Vai fazer desafio eu e você, quem acaba primeiro. Mas a igreja não, a igreja quer modinha. As pessoas querem seguir a modinha. O que é a modinha? É o que todo mundo faz sem saber o que está fazendo. O que hoje todo mundo faz sem saber o que está fazendo? Uma porção de coisas que, graças a Deus, Deus não permite você fazer, porque você já reconheceu que é pecado. E aquilo que é pecado, o Espírito Santo dá discernimento, entendimento, para que você não faça. Não precisa estar no moral da igreja. Você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não precisa ter um código de ética, porque o código de ética do cristão qual é? A Bíblia. Pastor, posso botar brinco? Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Irmão, isso são escolhas. Concordam? Sim ou não? Sim. E o que é livre-arbítrio? É a soberania de Deus. O que é soberania? Independente da minha vontade, Deus age para que a direção da minha vida seja conforme a tua vontade. Quer ver uma coisa? Deus poderia ter livrado Jó de todo o sofrimento? Poderia? Quantos concordam? Digam sim. Livrou? Não. Por quê? A soberania de Deus deu a Jó a escolha, mas o livre-arbítrio de Jó permitiu que ele passasse por todas aquelas coisas que nós muitas vezes não gostaríamos que ninguém passasse. Livre-arbítrio, algumas pessoas associaram que é direito de escolha de ir para o céu ou de ir para o inferno. Não é isso. A salvação, você foi escolhido para ser salvo. Você foi atraído
por Deus para a salvação. Você devia estar pulando, dando glória a Deus. Se quisesse fazer alguma outra coisa, tem liberdade para fazer. De tanta alegria, falou, então eu sou premiado. Você é premiado. Isso é eleição. Deus escolheu sem que eu tivesse direito. Deus no ventre da minha mãe falou assim: esse vai ser meu. Diferente das minhas escolhas e dos meus pecados. Eu posso cometê-los, que isso não iria abonar o plano de Deus para a minha salvação. Isso é escolha. Eu escolhi. Eleição. Deus me escolheu. Então, se você tem tido dificuldade de entender a verdade, ela precisa ser estudada com profundidade, com seriedade, buscar lugares onde te deem respaldo bíblico, teológico, onde te dê capacidade de interpretação crítica, de uma homilética, de uma forma de que você tenha condições de entender o que o outro está falando. Não te entube as modinhas do Evangelho. Não coloque para você peso mais do que é necessário, porque todos nós já nascemos com os nossos pecados, que já é pecado pesado demais. Já é pesado demais. O pecado nosso que nós já temos desde o dia que nascemos levou Jesus para onde? Para a cruz. Isso é pesado demais. Eu deveria ser acusado de homicídio de um homem chamado Jesus. Mas pela graça, não fui eu que escolhi, foi Ele que escolheu. Derrama sobre mim o seu sangue e diz o seguinte: olha, não está imputado o seu pecado, a justiça para você, por conta das suas escolhas. Mas eu te escolhi você para a salvação. Quem peca, meu irmão, peca porque quer, porque poderia optar em não pecar. Mas quanto menos pecar, melhor é a tua vida, melhor é a tua relação com as pessoas, melhor é a tua relação com Deus, melhor é o tempo que você tem nessa terra. Amém, queridos? Compreenderam? Pode ser que você esteja tendo aí uma enxurrada, um tsunami de coisas que falam: mas pastor, me ensinaram uns negócios tudo errado aí. E eu achava que, eu vi que Jesus era o caminho, a verdade, mas eu nunca passava da verdade, porque a minha vida não muda. Por que não muda? Porque você precisa de libertação. Está preso ainda à bebida, está preso ainda ao cigarro, à mentira, está preso à religiosidade, está preso a um sentimento que você já deveria ter sepultado há muito tempo. Ou seja, nós precisamos compreender aonde nós estamos, para saber o que precisamos que o Espírito Santo faça de fato, todas as vezes que nós estamos perto de Deus. Mas a segunda coisa que eu quero destacar, queridos, está em João 14,6. Esse texto todo mundo sabe de cor. Esse é o texto. Esse é o texto, hein? João 14,6. Se quiser anotar, anota, rabisca a Bíblia, não é pecado não, irmão. João 14,6. Jovenzinho do teclado aí de cima, irmãozinho do teclado, oi, alô. João 14,6. Eles estão batendo papo. Vamos lá, obrigado, irmão. Vamos juntos. Vamos juntos? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade. Para aí, você já falou isso comigo, fazendo referência ao versículo de João 8. Mas olha agora, vamos devagarzinho. A verdade e a vida. Eu preciso acreditar na vida. 3 coisas fazem você desacreditar na vida. Primeira coisa, que todos nós um dia já passamos, chama-se desilusão. Tenho certeza, uma porção de gente que fala assim: pastor, o senhor vai tocar na ferida.
Eu estou desiludido no amor, não quero mais, meu coração está trancado. É uma pena, porque as pessoas não vivem sem ser amadas. Pastor, mas meu pai me abandonou, minha mãe, essa semana eu fiquei extremamente revoltado com um homem muito forte, acho que no Alagoas, metendo o pau numa mulher, uma médica. Vocês viram isso? Viram? E ela toda ensanguentada, depois fazendo o depoimento para o delegado, porque ela não conseguia falar, fazendo a mão. Gente, quantas pessoas aqui já sofreram agressões semelhantes? Não é só tapa não, irmão. Às vezes é uma palavra, um gesto. Eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Nós pegamos o pecado e botamos numa galeria e escolhemos os pecados que nós queremos que as pessoas vejam em nós. Ah lá, ele já não faz mais isso, ele não faz mais isso, ele não faz mais isso, ele não faz mais isso. E a gente vive uma vida de decepção automática. Mas a segunda coisa que eu tenho certeza que você também já viveu, além das decepções, estou falando da vida, não é filosofia não, estou falando da vida. A vida, ela é cruel. Concordam comigo? Além de decepções, a vida é o quê? Cruel. Pega qualquer irmão presente aqui, fala assim: conta a tua vida, dá o teu testemunho aqui. Onde você nasceu? Nasci em tal lugar. Nome do teu pai? Desconhecido. Nome da tua mãe? Qualquer uma. Nome dos seus irmãos? Eu só lembro quando eu tinha 2 anos que um me levou e trouxe para o Rio de Janeiro, porque se eu ficasse onde eu estava, o cachorro do meu pai ia me comer. O cachorro mesmo, o pet, tá? Para não haver nenhum tipo de interpretação aí errônea, porque às vezes a conturbação da mente humana é tão grande que acha que o pastor está falando coisa que não era para falar no púlpito. Mas é o pet mesmo, o cachorro. Pastor, isso é impossível. Há um mês atrás, um chinesinho com relação de uma pessoa jogou a menina depois de matá-la para o cachorro o quê? Comer. Então não é impossível. Aí ele cresceu nas ruas do Rio de Janeiro. Qual a oportunidade que a vida deu para essa pessoa? Nenhuma. A vida é cruel. Eu costumo dizer, e estou falando isso com muita propriedade quer dizer, eu tenho elementos suficientes para dizer, que às vezes você tem a oportunidade de ter uma vida diferente, mas você, pelas suas escolhas, optou vivendo uma vida que você não precisava viver, para se sentir aceito por um sentimento de coitadismo. Coitadinho, olha como é, olha isso, olha aquilo, e você alimenta isso. Há uma dramaticidade enorme, ou seja, vira Hollywood mesmo. Você começa a perceber que as pessoas estão perto de você, que elas têm pena de você. Quando na verdade a Bíblia e a igreja deveria amar as pessoas. Qual é o maior dos mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, e ao teu próximo como? Aí você fica perto do irmão, porque o irmão é pobrezinho, coitadinho, o irmão não teve pai, a mãe dele abandonou ele lá na maternidade, escola, quem cuidou dele foi a enfermeira. Em Campo Grande, há uns 3 meses atrás, uma pessoa da Colurbe, catando lixo, num lugar chamado Carobinha, aqui, lá perto de Campo Grande. O cara achou um bebê. Vocês viram isso? Viram? Caso real. Procure aí na internet aí, este ano. Bebê encontrado Carobinha. Quando ele pega o neném junto, tem todo um procedimento, obrigatoriamente ele teve que chamar a polícia e levaram para o hospital. Aquela criança
já teria outra oportunidade de vida. Alguém deu a ela porque acolheu. Lembra dessa palavra agora, por favor, igreja em nome de Jesus, igreja em nome de Jesus. Alguém acolheu aquele que foi abandonado. Então, olha, irmão, nós precisamos trocar o descaso pelo acolhimento. Nós precisamos acolher mais as pessoas, porque quem não tem Jesus se sente 24 horas abandonado. Quem não tem Deus, irmão, não sei como sobrevive, não sei como vive, não. Eu de vez em quando fico pensando, esses dias tem dado um zunido no meu ouvido. Eu fico, Senhor, esse zunido no meu ouvido, aí minha cabeça congela. O Lucas falava isso, que quando ele tomava açaí, de vez em quando ele falava assim, pai, congelou meu cérebro. Eu entendi esses dias isso. Bebi um pouco de água com gás no carro, com zunido no ouvido, parecia que eu estava vendo tudo em câmera lenta. Meu cérebro congelou. Falei, Senhor, o que é isso? O que está acontecendo com a minha cabeça? Aí eu fui parando devagarzinho, olhando, estava na Avenida Brasil, a 120 por hora, fui encostando, diminuí para 80, depois fui para outra faixa, fui para 60, e vim devagarinho, olhando os carros, as motos. Aí eu já não ficava mais preocupado se as motos poderiam me assaltar, eu já não estava mais preocupado se ia ter tiroteio ali na entrada do Alemão, eu não estava mais preocupado se teria alguma coisa, algum acidente à frente, porque agora a minha mente estava focada o que estava acontecendo dentro da minha cabeça. Só isso. Então, meu irmão, além das decepções, além desse sentimento absurdo que a gente sente quando nós estamos sem acolhimento, nós queremos o quê? Quem não quer viver quer o quê? Morrer.